São 3 fases que eu utilizo para memorizar. A primeira fase é a imagem. Eu vou trabalhar a imagem do conto. A segunda fase são as palavras. Eu vou trabalhar as palavras que eu vou utilizar no conto ou as possíveis formas de expressão oral para aquele conto. E a terceira fase é o movimento. Primeira coisa, eu organizo as imagens. Eu crio as imagens do conto. É como se a gente fosse fazer uma colcha de retalhos. A primeira cena é essa, a segunda cena é essa, a terceira cena é X, a quarta cena, e assim eu organizo a ordem dos acontecimentos. Eu organizo em forma de imagens. Então, pensa que você vai construir uma colcha de retalhos e que cada retalho é uma cena em sequência deste conto. Primeiro, precisa olhar a colcha inteira, como ela vai ficar. Então você coloca os retalhos e visualiza a colcha toda, ao ponto de você olhar e falar: ah, tá, esta é a minha história. Depois é que você vai trabalhar com as palavras. A palavra é a expressão da imagem. Então eu preciso trabalhar a imagem primeiro. Depois eu trabalho as palavras, que poderemos dizer seria a linha que eu vou costurar cena por cena. A terceira fase entra a movimentação do corpo. E eu digo movimentação porque você não vai precisar interpretar nada. A narração, ela precisa ser narração. Ela precisa ser apenas a oralidade. Então, quando eu digo movimento, pode ser apenas um movimento. Para mim, faz muito sentido ter pequenos movimentos que vão me ajudar a construir a memória muscular, que é aquela memória que a partir do momento que eu faço a ação ou que eu faço o movimento, me fortalece a imagem para o outro. O bom de tudo isso, o efeito colateral positivo, você aumenta a sua capacidade de memorizar, você aumenta a sua capacidade de descrever. Então vamos, para eu ensinar o processo, eu vou precisar narrar um conto. E o conto é o seguinte: certo dia, uma velha mulher, bem velha, chegou num vilarejo e ela foi bater na porta da primeira casa. As pessoas daquela casa abriram a porta e fecharam a porta na cara dela. Aquela velha mulher tinha sede, estava com fome, então ela foi bater na porta da casa seguinte e as pessoas da casa seguinte olharam pela janela e quando a viram, nem quiseram abrir. E assim, essa velha mulher bateu na porta de casa em casa e ninguém abriu. Cansada, ela foi até o centro do vilarejo, bebeu um pouco de água da fonte e sentou-se para descansar. Foi quando ela viu um jovem chegando no vilarejo. E esse jovem vestiu uma capa toda colorida. E esse jovem bateu na porta da primeira casa. E a porta abriu-se magicamente. E a velha mulher podia ouvir, vindo lá de dentro da casa, risadas e diversão. O jovem saiu da primeira casa e foi bater na porta da casa seguinte, que também o recebeu com a mesma alegria, com a mesma diversão. E assim o jovem bateu na porta de casa em casa e todo mundo abriu. Intrigada, aquela velha mulher, ao ver o jovem saindo de uma casa, o chamou e perguntou: quem é você que todo mundo te recebe assim com tanta alegria, com tanta diversão? E ele respondeu: eu sou o conto, todo mundo quer me ouvir. E a senhora quem é que ninguém lhe quer? E ela disse: eu sou a verdade, ninguém quer me conhecer. O jovem, o conto, compadecido daquela velha mulher, disse: então venha comigo, entre dentro da minha capa e vamos juntos levar risadas e diversão para o mundo todo. Dizem que desde esse dia o conto e a verdade caminham juntos, levando risadas e diversão. É por isso que todas as vezes que a gente ouve uma história, dentro dela sempre há uma verdade. Então agora vamos trabalhar. Primeira cena é uma velha mulher
chegando num vilarejo. E aí você vai se perguntar assim, como é que é esse vilarejo para você? Pensa em todos os detalhes do vilarejo. Como é que é esta velha mulher? Ela tá de cabelo preso? Ela tá de cabelo amarrado? Como é que é este vilarejo? São aqueles vilarejos mais medievais? Como é que é esse vilarejo? Tem árvores em volta? Tem floresta perto? É a velha mulher chegando. Como é que ela tá vestida? Como é que ela anda? Visualiza essa velha chegando. Uma velha mulher, bem velha, chegando num vilarejo. A segunda cena é ela indo bater na primeira casa. Onde que tá essa casa? Tá do lado esquerdo dela? Tá do lado direito? Tá na frente? Eu não tô perguntando para você criar a imagem com aquilo que você quer, mas com a imagem que lhe chegou quando eu te contei a história. Quanto mais forte a imagem for, menos você esquece da história. Então você vai fazer isso construindo ou deixar que a imagem nasça em você. Você tem que ter todos os pedaços da colcha de retalhos ali na sua frente. Terminou o processo com a imagem, aí nós vamos para a palavra. Quando eu tenho todo o conto, eu vou começar a descrever aquelas imagens. Então, o que eu quero que o outro visualize? Se eu dou muitos detalhes, é bem possível que o conto fique chato e a pessoa não queira mais te ouvir. Mas se eu também coloco de menos, eu não entrego a história como deveria entregar. Tem histórias que exigem menos palavras, tem histórias que exigem mais palavras. Esse, como a gente percebe, não precisa de muita descrição. Uma velha mulher chegou no vilarejo. Eu deixo livre para você imaginar esta velha mulher do jeito que você quiser. Você vai escolher as palavras que caibam melhor na sua boca, que você possa degustar essas palavras para entregar para o outro. Saiba escolher as palavras que caibam na sua boca e que vai fortalecer a mensagem do conto. Por exemplo, ela tinha sede e fome. Se eu quiser tirar, tá tudo certo. Mas quando eu narro que ela tinha sede e fome, é como se desse um pouquinho mais de força para ela bater na porta de casa em casa. Uma outra coisa que pode tirar, a capa do jovem ser toda colorida. Tanto faz a cor que a capa do jovem é. A capa é um dado importante, porque lá na frente a senhora entra dentro da capa dele. Então a capa é um elemento que não pode deixar de fora. E é por esse motivo que a gente precisa muitas vezes ter todas as cenas para saber se o que você precisa narrar no começo é importante lá na frente. Agora eu vou para a terceira fase, que é o movimento. Movimentos que vão me ajudar a lembrar a história por conta da memória muscular e movimentos que ajudem o outro a visualizar o que eu estou visualizando. Veja, certo dia uma velha mulher chegou num vilarejo. Esse é o movimento que eu faço. E ela foi bater na porta da primeira casa. As pessoas daquela casa abriram a porta e fecharam a porta na cara dela. Este movimento ajuda o escutador a visualizar e quando ele visualiza, ele entra pra dentro da história. Aí a segunda casa, o que faz? Olharam pela janela. O que você vê aqui quando eu faço esse movimento? Você não vê eu puxando uma cortina? São movimentos que vão ancorar as imagens para aquele que está escutando e para mim. Eu me lembro que no teatro eu fazia muito isso. Criava ações para o personagem na cena para eu conseguir memorizar o que eu tinha que falar, porque estava junto com a ação, né? Então você ancora a imagem nesses pequenos gestos. E aí você pode estar perguntando, quando é que eu sei que está pronto para narrar? Eu sempre utilizo dos meus amigos, do meu marido, para ver se o conto tá fluido ou se o conto tá fazendo quando a gente tá aprendendo a dirigir, engata a primeira e vai assim. Esse é um método que eu utilizo, essas 3 fases de memorização. Eu queria que você comentasse o que não ficou claro ou se ficou. Fala aí pra mim e fica aqui nos canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve, segue, clica no sininho para toda vez receber a notificação quando eu postar um vídeo e até o próximo vídeo.